Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso de revisão de questões do TEC 2021, um curso para você conquistar de forma definitiva o seu título de especialista em cardiologia. Eu me chamo Anderson Luiz e, dando continuidade ao nosso módulo de doença arterial coronariana aguda e crônica, a gente vai ver neste vídeo duas questões do TEC da prova de 2018 e o assunto terapia farmacológica adjuvante no infarto agudo do miocárdio, tá? Assunto aí recorrente e importante para a sua prova agora em 2021. Então, sem mais demora, vamos lá, TEC 2018. Quanto à terapia medicamentosa adjuvante no infarto agudo do miocárdio, assinale a alternativa correta. Então, ó, destaca aí, ele quer a alternativa correta em relação à terapia adjuvante, né, a terapia farmacológica adjuvante no infarto agudo do miocárdio. Então, vamos ver aí as alternativas. Letra A. Os beta-bloqueadores devem ser iniciados precocemente em todos os pacientes. Veja, beta-bloqueador deve ser iniciado, né, nas primeiras 24 horas do paciente com infarto agudo do miocárdio, de preferência de forma oral, tá? Salvo aí naqueles pacientes que têm alguma o quê? Contraindicação ao uso do beta-bloqueador. Se o paciente tem uma história aí de asma de difícil controle, ou ainda se esse paciente chega à sala de emergência e lá ele tem um infarto com supra e você olha e ele tem um bloqueio atrioventricular, é claro que você não vai fazer o uso do beta-bloqueador. Então não é para todos os pacientes, tá? Então toma cuidado aí com essa pegadinha. Então a letra A a gente corta. Letra B. A administração dos nitratos por via intravenosa ocorre preferencialmente nos pacientes sob risco de choque cardiogênico, frequência cardíaca elevada e com pressão arterial sistólica menor que 120. Não, pelo contrário, o uso do nitrato ele é contraindicado naqueles pacientes que têm algum risco de evoluir com choque cardiogênico, tá? Então, um paciente que chega com frequência cardíaca elevada, com pressão arterial sistólica menor que 120, a gente deve evitar o uso do nitrato exatamente por conta do risco de choque cardiogênico. Então, a letra B está errada, a gente corta. Letra C. Os antagonistas dos canais de cálcio podem ser alternativa ao uso do beta-bloqueador naqueles com função ventricular comprometida e ou alterações da condução elétrica atrioventricular, né? Esses antagonistas dos canais de cálcio, em substituição ao beta-bloqueador, são os não dihidropiridínicos, tá? Diltiazem ou verapamil. E eles são sim contraindicados naqueles pacientes que têm algum comprometimento da função ventricular ou então que apresente aí alguma alteração na condução elétrica atrioventricular. Então, a letra C a gente corta, né? Vamos para a letra D. Os inibidores da enzima conversora de angiotensina têm indicação para estes pacientes na atenuação do remodelamento ventricular esquerdo, reduzindo a incidência tardia de insuficiência cardíaca, até mesmo da mortalidade. Exatamente, né? O inibidor da ECA aí, no pós-infarto, ele reduz remodelamento e até mesmo mortalidade. Então, o gabarito parece ser a letra D, mas vamos ver aí a letra E. Existem evidências científicas para o uso de nitratos, independente de sua via de administração, na redução de desfechos cardiovasculares maiores, destacando-se a mortalidade. Não, nitrato não reduz mortalidade, não reduz desfecho cardiovascular. Nitrato é apenas para tratar angina, tá? É uma droga sintomática. Então, a letra E está errada, então o gabarito realmente é a letra D. Naqueles pacientes pós-infarto, a gente pode lançar mão do inibidor da ECA, tá? Caso o paciente apresente alguma intolerância ao inibidor da ECA, pode ser substituído aí por um BRA e, né, tanto o IECA como o BRA, eles reduzem aí o remodelamento ventricular e também a mortalidade. Outra questão, TEC 2018. Em relação à administração de fibrinolítico no infarto agudo do miocárdio, assinale a alternativa incorreta. Então, aí, ó, destaca aí. Ele quer a alternativa errada em relação ao uso do fibrinolítico no infarto agudo do miocárdio. Então, antes da gente ler as alternativas, vamos fazer aqui uma revisão sobre esse assunto. Isso aí é um print do livro texto, tá, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, publicado agora em 2021. Então, vem aqui comigo para a tela que eu vou te mostrar. Então, tá aqui, ó, indicação para o uso de fibrinolítico no IAM com supra, tá? Então, ó, paciente com dor sugestiva de infarto que tem a duração maior que 20 minutos e menos de 12 horas. Menos de 12 horas, porque se tiver mais de 12 horas, esse paciente tem que ir para intervenção coronária percutânea, tá? No eletrocardiograma, tem que ter um supradesnível de ST maior que 1 milímetro em pelo menos 2 derivações precordiais contíguas ou 2
periféricas adjacentes, tá? Então cabe aqui, né, um parêntese em relação a esse detalhe aí do supradesnível do segmento ST no infarto agudo do miocárdio. Veja, né, a gente considera corrente de lesão aquele supra de ST maior que 1 milímetro, né, com exceção das derivações precordiais direitas, V1, V2 e V3. Nessas derivações, tá, aí a gente vai dividir, né, homens e mulheres, sexo masculino, sexo feminino. Se homens, né, se forem homens e tiver menos de 40 anos, a gente só vai considerar o supra como corrente de lesão se ele tiver mais de 2,5 milímetros, tá, de supradesnível. Se for homens com mais de 40 anos, aí a gente considera, né, 2 milímetros, maior que 2 milímetros. Então, homem com menos de 40 anos, 2,5 milímetros, e homem com mais de 40 anos, 2 milímetros, supradesnível maior que 2 milímetros. E em mulheres, independente da idade, a gente considera a corrente de lesão, né, o supra em V1, V2 e V3 maior que 1,5 milímetro, tá? 1,5 milímetro. Então, só essa correção aí, porque aí na diretriz ele não faz diferença em relação às derivações e a gente tem sim diferença, né, quando a gente está olhando as derivações V1, V2 e V3, tá certo? Muito bem, então vamos voltar aqui, né? Então o ECG também, que apresente bloqueio de ramo, né? Bloqueio de ramo esquerdo, novo ou presumidamente novo, tá? A gente aí também tem indicação do uso do fibrinolítico, às vezes é difícil saber se esse bloqueio de ramo ele é novo, né? A gente às vezes tem que lançar mão aí nos critérios de Scarbosa para poder fazer a diferença, tá? Se esse bloqueio de ramo aí tá sim associado à corrente de lesão ou não. E da impossibilidade de realizar a reperfusão mecânica em tempo adequado, tá? É aquele paciente, né, que como a gente falou, você não tem serviço de hemodinâmica no seu hospital, você vai remover esse paciente para um serviço fora, tem que ser aí menos de 120 minutos, tá? Se for mais de 120 minutos, o tempo porta-balão, aí você tem que fazer o fibrinolítico e o paciente não pode apresentar nenhuma contraindicação absoluta para o uso do fibrinolítico, tá? Se ele apresentar alguma contraindicação absoluta, aí não existe outra saída a não ser a intervenção coronária percutânea, ok? E aqui, ó, em pacientes sem recurso para realizar imediata intervenção coronária, né, dentro de 90 minutos, tá? Então, ó, destaque aí. Se você está dentro do seu serviço e lá tem, né, o laboratório de hemodinâmica, esse paciente ele deve ser submetido à intervenção coronária percutânea em menos de 90 minutos, idealmente em menos de 60 minutos, tá? Idealmente em menos de 60 minutos. E aí a gente tem também aí os fibrinolíticos que podem ser utilizados, né? A tenecteplase e a alteplase, eles são preferíveis, tá? Eles são fibrino específicos, então eles são preferíveis aí à streptokinase. Então, tenecteplase, alteplase, e aí se não tiver, né, nem tenecteplase nem alteplase, se tiver streptokinase, aí a gente usa a streptokinase. Mas lembrando que as drogas preferidas, né, são tenecteplase, que a gente faz em bolos, né, bem tranquilo, e a alteplase, tá certo? Muito bem, então antiplaquetários e anticoagulantes adjuvantes à fibrinólise, tá? Então vamos lá, ó, vem aqui comigo de novo. O AS, né, que a gente viu numa questão passada que o livro-texto ele pede para fazer aí uma dose de ataque de 200 mg seguido de uma dose de manutenção de 100 mg. Já na diretriz fala o quê? Uma dose de ataque de 162 mg a 300 mg, seguida de uma dose de manutenção de 81 a 100 mg. A gente viu até que teve uma questão anulada, provavelmente por conta dessa diferença aí, tá? Clopidogrel, dose de ataque, se o paciente tiver menos de 75 anos e ele vai para fibrinólise, a gente usa 300 mg, seguida de dose de manutenção de 75 mg, tá? Lembrar que se o paciente tiver, né, idade de 75 anos ou mais, tá, maior ou igual a 75 anos, a gente não faz essa dose de ataque aqui de clopidogrel, a gente só faz a dose de manutenção, só faz uma dose de 75 mg, tá? E aí cabe ressaltar que o estudo TREAT, né, que foi publicado aí recentemente, comparou o ticagrelor e o clopidogrel, né, na fibrinólise. E o ticagrelor não foi superior ao clopidogrel na redução de eventos cardiovasculares e a taxa de sangramento fatal e não fatal foram semelhantes. Então, né, a droga de escolha aí para
terapia antiagregante plaquetária é o AS e o clopidogrel, tá? E não esqueça, clopidogrel 300 mg se o paciente tivesse menos de 75 anos. Se tiver 75 anos ou mais, aí a gente não faz dose de ataque, faz só uma dose de 75 mg, tá? Junto aí ao uso do AS, ok? Muito bem, então aqui, ó, a gente pode utilizar, né, a streptokinase, a alteplase, que é o TPA, e a tenecteplase. A gente vai dar preferência aos fibrinos específicos, né? Então, começando pela tenecteplase. Então, preferência pela tenecteplase. Se aí não tiver tenecteplase, é o alteplase, e aí também se não tiver alteplase, aí a gente vai para streptokinase. E perceba aqui o seguinte, vem aqui comigo, ó. Em todos os casos, seja streptokinase, alteplase ou tenecteplase, a gente vai fazer o quê? Heparina não fracionada ajustada pelo peso por 48 horas, tá? Então é um anticoagulante aí adjuvante à terapia fibrinolítica, ou enoxaparina por até 8 dias, tá? Perceba aí que em todos os fibrinolíticos é a mesma coisa, né? Ou usa heparina não fracionada, ajustada aí pelo peso por 48 horas, ou enoxaparina, né, por até 8 dias, tá certo? Então, não esqueça aí de que na terapia adjuvante farmacológica ao uso do fibrinolítico, a gente vai usar, né, 2 antiagregantes plaquetários, AS e clopidogrel, e vamos usar aí heparina. Pode ser heparina não fracionada ou enoxaparina, tá? E aí vamos lá para as contraindicações absolutas e contraindicações relativas ao uso do fibrinolítico. Vez ou outra aí o TEC, né, faz aí uma questão envolvendo esse assunto. Então vamos lá, vem aqui de novo comigo para a tela, né? Então aqui nessa coluna aqui a gente tem as contraindicações absolutas, tá? Então perceba, ó, qualquer sangramento intracraniano prévio, qualquer um, é contraindicação absoluta. AVC isquêmico nos últimos 3 meses também é contraindicação absoluta, tá? E se o AVC isquêmico ele for maior que 3 meses, aí passa a ser uma contraindicação relativa, tá? Mas é absoluta se tiver menos de 3 meses. Dano ou neoplasia no sistema nervoso central, também é contraindicação absoluta. Trauma significativo na cabeça ou no rosto nos últimos 3 meses, também é contraindicação absoluta. Sangramento ativo ou diátese hemorrágica, exceto menstruação, né? Então, se tiver algum sangramento ativo, exceto menstruação, né, ou o paciente tiver aí uma discrasia sanguínea, a gente não vai utilizar, né, o fibrinolítico, que é uma contraindicação absoluta. Qualquer lesão vascular cerebral conhecida, né, uma má formação arteriovenosa, na dissecção aguda de aorta também é uma contraindicação, claro, né, absoluta, e no paciente que apresenta discrasia sanguínea também é contraindicação absoluta. As contraindicações relativas a gente já viu, né? AVC isquêmico maior que 3 meses é uma contraindicação relativa. Gravidez, né? Vez ou outra eu vejo aí colocando gravidez na prova do TEC. É uma contraindicação relativa, não é absoluta. Né? Uso atual dos antagonistas da vitamina K, como a varfarina, né? Quanto maior o INR, maior o risco de sangramento, tá? Então não é uma contraindicação absoluta, é uma contraindicação relativa. Sangramento interno recente, né? É menor que 2 a 4 semanas, também é uma contraindicação relativa. Ressuscitação cardiopulmonar traumática prolongada ou cirurgia de grande porte em menos de 3 semanas, também contraindicação relativa. Pressão arterial não controlada, né? Uma sistólica maior que 180 ou diastólica maior que 110, também é uma contraindicação relativa. Punções não compressíveis, também. História de hipertensão crônica importante e não controlada, é uma contraindicação relativa. Úlcera péptica ativa, tá? Ativa, uma contraindicação relativa. Exposição prévia à streptokinase, né? É uma contraindicação relativa somente se o paciente for utilizar novamente streptokinase, tá? Então, se o paciente já usou streptokinase no passado, a gente vai partir aí para outros fibrinolíticos como a tenecteplase e alteplase, tá? Mas se não tiver aí tenecteplase e alteplase, o paciente já fez streptokinase, lembrar que é uma contraindicação relativa, tá? E risco de AVC com uso de fibrinolítico, tá? Então, são considerados preditores independentes para AVC pós-fibrinolítico aqueles pacientes idosos, tá? Por isso que aí que a gente não faz aquela dose de ataque de clopidogrel, né? Aumenta aí o risco de sangramento intracraniano. Paciente de baixo peso também aí é um preditor independente
para AVC, sexo feminino, também é um preditor independente, antecedente de doença cerebrovascular e hipertensão arterial, tanto sistólica quanto diastólica, na admissão, também é um preditor independente para AVC pós-fibrinolítico, tá certo? Então vamos lá, então vamos ver aí qual alternativa é errada em relação à administração de fibrinolítico no infarto agudo do miocárdio. Ele quer a errada. Então vamos lá, letra A. Neoplasia no sistema nervoso central e discrasia sanguínea conhecida são contraindicações absolutas para a administração do medicamento. Exatamente isso a gente viu lá na coluna de contraindicações absolutas, né? Neoplasia do sistema nervoso central e discrasia sanguínea, contraindicação absoluta, não pode fazer aí fibrinolítico. Então a letra A a gente corta porque ele quer a errada, ele quer a incorreta. Letra B. A terapia antiplaquetária com ácido acetil salicílico AS e prasugrel mostrou benefícios na redução de desfechos quanto associados aos fibrinolíticos. Toma cuidado aí, que às vezes a gente nervoso ali na prova, passa o olho em prasugrel e lê clopidogrel, né? A gente sabe que a dupla terapia aí no uso do fibrinolítico é o AS e o clopidogrel, não é o prasugrel, então essa aí está incorreta. Mas vamos ver aí as outras alternativas. Letra C. Quanto mais precoce a administração do medicamento, maior será a preservação do miocárdio em risco e a redução da mortalidade, né? É aquela máxima da cardiologia, tempo é músculo, então quanto mais rápido a gente fizer o fibrinolítico, melhor aí vai ser em relação ao desfecho e redução de mortalidade. Então a letra C está correta, então a gente corta. Letra D. Preditores independentes de acidente vascular cerebral pós-fibrinólise são paciente de baixo peso, sexo feminino, entre outros. A gente viu isso, né? Que paciente do sexo feminino, baixo peso, paciente idoso, paciente com hipertensão, esses pacientes, eles têm aí, eles são preditores independentes de risco de AVC pós-fibrinólise. Então a letra D está correta, a gente corta. E por último, letra E, a terapia antitrombótica com heparina está indicada em associação aos agentes fibrinolíticos. Correto, a gente viu lá que pode ser utilizada heparina não fracionada, né, por 48 horas ou então enoxaparina por até 8 dias, tá? Então a letra E está correta, a gente corta. Então o gabarito da questão é a letra B. A gente não usa prasugrel, né? Quando a gente vai fazer fibrinólise, a gente usa o clopidogrel. Então chegamos aí ao fim de mais um vídeo, né, do módulo de doença arterial coronariana aguda e crônica. Então a gente viu aí duas questões da prova de 2018, tá? Síndrome coronariana aguda é um tema recorrente na prova do TEC. Pode ter certeza que você vai se deparar com alguma questão de síndrome coronariana aguda na sua prova agora de 2021. Espero que você tenha gostado. Forte abraço e até a próxima!